Oi, gente, tudo bem por aí? Como eu falei nos meus stories, eu pensei em fazer um vídeo falando sobre as dificuldades do tratamento oncológico. E aí, quando eu fui colocar numa pauta, fui colocar isso no papel, infelizmente eu descobri que são muito mais dificuldades do que eu imaginava e que um vídeo só ficaria muito longo. Então, eu decidi ao longo dessa semana fazer uma série de vídeos falando sobre as dificuldades do tratamento oncológico, divididas por tópico. Então, nesse primeiro vídeo a gente vai falar sobre o diagnóstico. Como chegar até o momento em que o médico olha para você e diz, é câncer. Quero já abrir um parênteses enorme, que é um vídeo falando sobre a dificuldade e já falando da primeira dificuldade. Eu estudei muito, eu vou muito atrás, conheço muitas mulheres, participo de grupos com muitas mulheres que estão fazendo tratamento de câncer. Mas quando eu falo, 80% é a experiência do que eu estou vivendo, mas a primeira dificuldade é que a experiência que a Michelle está vivendo não é uma experiência completamente verdadeira. Aqui em Santos, eles buscam fazer um atendimento muito humanizado, com muita agilidade, foi muito rápido o meu processo. Mas eu não preciso nem sair do estado, eu não preciso nem sair da Baixada Santista. Tem casos de mulheres no Guarujá, na Praia Grande, que ficam esperando meses para conseguir passar com um especialista. Tem mulheres que demoram meses para conseguir fazer uma biópsia. Eu falei com uma moça, eu não vou me recordar qual cidade agora, mas eu conversei com ela pelo direct esses dias. E a mamografia pelo SUS é só acima dos 40 anos e ela tem 30. A mamografia é um exame caro e ela ainda não fez a mamografia, ou seja, ela pode estar convivendo com câncer, mas ela ainda não fez o exame porque ela não tem dinheiro. Então, a primeira dificuldade já é a partir daí. Bom, eu, Michelle, desconfiei que havia alguma coisa errada no autoexame. É muito importante, faça o autoexame. Eu escutei muitas mulheres que falam pra mim, eu não faço autoexame com medo de achar alguma coisa. Mas eu queria te dar uma informação valiosa nesse vídeo, que quanto antes você conseguir um diagnóstico, quanto antes você iniciar o tratamento, as suas chances de cura são muito mais altas. Dor, qualquer ferida na mama, sintomas mais fortes que te façam achar que está com câncer sem ser o toque e sentir esse nódulo, pode ser que você já esteja num estágio avançado. Então, quanto antes você descobrir, melhor vai ser o seu tratamento. Geralmente, a maioria das mulheres se descobre no toque também, por causa dessa dificuldade da saúde. O correto seria toda mulher passar pelo menos uma vez ao ano no médico, fazer todos os exames e, através desses exames, descobrir se tem alguma coisa errada. Mas a gente sabe que tem mulheres que estão há 10 anos sem ir num ginecologista. Então, é muito complicado. Marcar consulta pelo SUS é uma briga. Se você tem seu plano de saúde, talvez seja um pouco mais simples, mas para quem depende do SUS, a gente sabe que você tem uma briga para você marcar um clínico, depois uma briga para você conseguir o ginecologista, mastologista. Então, infelizmente, as especialidades são muito complicadas de marcar pelo SUS. E os exames, né? Como eu disse, eu tenho um atendimento diferenciado. Aqui em Santos foi tudo muito rápido. Entre eu descobrir no autoexame esse nódulo e eu chegar ao mastologista foram apenas 3 meses, entendeu? E na verdade, chegar no mastologista não, chegar no diagnóstico de câncer. Eu já passei no mastologista na sequência quando o ginecologista desconfiou que tinha alguma coisa errada. Quando eu fui fazer a biópsia, eu preciso abrir um parênteses bem grande aqui. Eu fiz primeiro a ultrassonografia, a mamografia, deu uma massa bem densa, o médico não gostou e foi onde ele passou a biópsia para ver se era o câncer. Quando eu cheguei no AME, eu fui muito mal atendida pela profissional, porque eu não sentia dores assim, sem fazer nada, entre aspas, mas quando mexia, eu tinha dores. E eu fui muito maltratada pela profissional. A profissional falou pra mim que tumor não doía, mas eu tava sentindo muita dor. E depois, bem pra frente, eu vim a entender que o meu tumor
ele veio ter um extravasamento, então ele doía bastante mesmo. Mas eu fui muito maltratada no AME. E essa também é uma dificuldade, né? Você já tá num momento super fragilizado. Eu tava indo fazer um exame para descobrir se eu tinha câncer. E eu fui muito maltratada pelo profissional. Isso também é uma grande dificuldade, você achar profissionais que entendam esse momento que você está passando. Passar pelo mastologista, aqui em Santos foi muito fácil, mas eu vejo mulheres que o ginecologista pede todos os exames e manda ela apresentar para o mastologista e não consegue achar esse mastologista. Tem cidades que não tem mastologista, tem cidades que tem um mastologista só e é bem complicado. No dia que eu tive a notícia, e aí eu quero dar um espaço maior para isso, no dia que eu entreguei a biópsia pro doutor do gato, não vou me esquecer, dia 7 de agosto de 2020, ele abriu e ele falou para mim que era câncer, e ele me explicou que era triplo negativo, o que era o triplo negativo, e todas as dificuldades, e estágio, enfim. E meu mundo caiu. Literalmente, eu não sei dizer se o mundo caiu na minha cabeça ou se ele abriu o chão e eu caí num vazio. Eu não falo muito disso aqui por 2 motivos. O primeiro motivo é preservar o coraçãozinho das minhas irmãs e da minha cunhada. E o segundo motivo é que aqui dentro de mim ainda são situações que não são bem resolvidas, mas eu perdi a minha mãe num câncer muito agressivo de intestino e eu perdi a minha sobrinha para leucemia. E é difícil para mim falar desse assunto, é algo que eu tenho dentro de mim, mal superado, não foi superado ainda. Então, ouvir do câncer, você tem câncer, a palavra câncer me trouxe para essas 2 situações. E foi muito difícil. E o primeiro pensamento foi as 2, a minha mãe e a Duda. E o segundo pensamento foi meus filhos. Eu tenho 4 filhos, para quem não sabe. Um já é de maior, o Paulo Roberto já tem 18 anos. Mas eu tenho uma moça de 15, uma mocinha de 9 e um bebê de 3 anos e meio, que é o João Pedro. E eu só pensava nos meus filhos. Eu pensava na dor que eu senti quando a minha mãe foi embora. Eu fiquei pensando nas dores, nos traumas que eu e as minhas irmãs ainda temos em relação a essa morte. A morte, ela vem para todos, mas por algumas coisas específicas que aconteceram. E aí eu me agarrei à minha fé. Mas é muito difícil. Eu lembro que eu cheguei em casa meio que em choque. E o meu marido é zelador do prédio e que nós moramos, né? Então ele estava lá embaixo na portaria, mas ele estava no horário de serviço. E só que eu não podia falar para ele, de noite eu te digo o que aconteceu. Ele queria saber na hora. E eu tive que dizer para ele ali no local de trabalho dele que eu estava com câncer. Foi um momento muito difícil. Ele não pôde me acolher da forma como eu gostaria, porque ele estava no trabalho. E essa é a primeira grande dificuldade. Você tem as dificuldades de conseguir marcar o médico, de diagnóstico, mas elas ficam muito pequenas perto dessa grande dificuldade quando você descobre que você está com câncer. Não vou mentir para vocês que o primeiro pensamento quando você escuta, você tem câncer, ninguém sorri, ninguém fica tranquila. O primeiro pensamento vou morrer. Eu vou morrer. O câncer está muito ligado à morte, infelizmente, ainda na nossa sociedade. Sabe o avião? Aquele avião que cai, ele vira notícia, o país inteiro fala daquele avião que caiu, mas ninguém fala dos milhares de voos que houveram bem-sucedidos antes daquele avião cair.
E o câncer é a mesma coisa. A gente fala sempre sobre aquela pessoa que morreu do câncer, mas sobre aquelas que foram curadas a gente não fala. Então, nosso primeiro pensamento, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a respeito da morte. E essa é a primeira grande dificuldade que você tem que enfrentar. Conseguir sair desse buraco que o câncer te joga, desse abismo que o câncer te joga. Que é você imaginar que você pode morrer, que você estava bem e você fez um autoexame e você fez uma bateria e você chegou ao diagnóstico de que você pode morrer. Isso é muito duro. E aí, voltando a falar da minha experiência, eu me agarrei à minha fé, me agarrei em Jesus. Eu acredito que Deus está no controle de todas as coisas, de todas, indistintamente, as boas e as ruins, e que haveria um propósito para a minha vida para passar por tudo isso, e que a vontade dele seria feita, a vontade dele seria soberana na minha vida. E na sequência, o mesmo motivo que me fez desesperar, que foi olhar para os meus filhos e pensar, deixar eles, foi o motivo que me fez dar um respiro e dizer, não, eu consigo. Foi lutar para estar aqui, para ver eles casando, se formando, me dando netos e tirar força de onde eu não tinha. Então, meu conselho para vencer essa grande dificuldade, é a primeira grande dificuldade que você tem de enfrentar com você mesmo, porque marcar, fazer os exames, passar no mastologista é uma dificuldade que você tem que enfrentar exterior, né? Mas quando você tem a notícia do câncer, é a primeira grande dificuldade que você tem que enfrentar com você mesma. Então, meu conselho, se é que eu posso dar um conselho, cada um tem um tempo, cada um sente de uma forma diferente, é óbvio, mas o meu conselho seria: faz uma planilha e pense em tudo aquilo que você ainda quer viver. No meu caso, eu ainda queria ver os meus filhos se formando, se casando, me dando netos, queria ver meu gordinho, velhinho, como eu brinco com ele, de colete, varrendo a calçada às 6 horas da manhã. E eu me agarrei a isso para ter força, para sair daquele buraco. E eu não perdi o medo, eu continuei com o medo, mas o medo não me venceu e eu consegui olhar para o medo e dizer: a gente vai entrar numa disputa, porque eu não vou desistir. E é isso. No próximo vídeo a gente vai falar sobre as dificuldades no tratamento, em iniciar o tratamento e o tratamento. E se você acha que esse vídeo pode ajudar alguém, se você acha que é interessante, compartilha aí para me ajudar e para levar essas informações para mais pessoas. Então a gente se vê no próximo vídeo falando sobre as dificuldades do tratamento.